Olá, estamos hoje na escuta analítica, eu, Andreneide Dantas, Ana Carlene Oliveira, Maria do Carmo Mucciolo, somos psicanalistas e vamos falar a respeito das dificuldades escolares. O que leva com que algumas crianças apresentem dificuldades nas escolas? Bom, é importante observar o ambiente familiar. Muitos sintomas eles surgem quando algo acontece. É importante também salientar que alguns problemas podem ser orgânicos. Então, assim, não existe uma única causa. Sim. O problema pode ser de visão. Então, a criança não enxerga direito, então ela não consegue prestar atenção na aula, escrever a matéria. A criança não escuta, tem um problema de audição, senta muito atrás, entendeu? Então, isso também vai incidir numa dificuldade dela. E também as dificuldades, como a Ana acabou de falar, emocionais, dificuldades que... A escola, às vezes, é um dos primeiros lugares que isso aparece. Não obrigatoriamente ser algo da escola. Uhum. Né? Como ela, vamos dizer, seria um parâmetro de que alguma coisa vai mal nessa família. Uhum. E como a criança é o sintoma familiar, isso pode realmente, naquele ambiente onde ela mais vive e onde ela mais convive, é que vai se adequar esse novo sintoma dela. Né? É onde ele vai surgir, sim, vai aparecer, né? Adequar no sentido assim, vai ficar adequado ali para ser visto, não adequado para ser adequado, mas para ser entendido. Isso mesmo. Bom, uma coisa que é importante também é que na escola é onde os limites aparecem, o limite de conviver com o outro, o limite de regras naturais, sociais. E há muita criança que começa as dificuldades nesse período, quando tem que se relacionar com outros, e na realidade, para isso, tem que ter uma regra, uma lei, né? Interessantíssimo, Ana, porque a convivência da criança com os outros na escola é o segundo lugar onde ela vai viver e com outras pessoas fora do ambiente familiar. Então, ela estava acostumada com aquele núcleo da sua família e indo para a escola ela vai estar longe dos seus pais, vai estar com outros adultos que são os professores, geralmente as professoras, e com outras crianças que não são seus irmãos, que são colegas. O que é importante a gente lembrar que sintomas aparecem muito cedo. Quando colocam-se a criança, quando volta-se, né, a primeira escola, então a criança ainda é muito nova, mas tem essa angústia. E isso é importante. Interessante, que é a angústia da separação. A angústia da separação. Né? Se separar. E é onde ela não tem intimidade, né? Porque na intimidade, ela cria outras condições para se defender ou para atacar, né? Na escola, ela não tem intimidade. Então vem as mordidas, não é? Sim. E aí vai não só as mordidas, como eu acho que aí vai começar ela pôr à prova até onde ela pode ir. Você entende? Porque o parâmetro dos colegas é totalmente diferente dos parâmetros dos pais. Né? Os pais têm um parâmetro com aquele afeto, com a permissividade, com a culpa. Os pais são muito gerados pela própria culpa. E na escola, não. Na escola, ninguém tem culpa. Né? Ninguém tem uma intimidade, nem um afeto, uma permissividade. Então, começa a ter muito mais bloqueios. Sai a exclusividade, né? Sai a exclusividade da casa para entrar no coletivo. Exatamente. E ter que dividir, né? Dividir a atenção do professor. Quer dizer, como você falou, é um afastamento do ambiente familiar, então tem a ver com a castração isso também, mesmo. Com o limite, com a função do pai, né? Isso, com a passagem do privado, do familiar para o social. Exatamente. E ali a gente pode até perceber como a lei está funcionando. Isso. Dentro da própria casa. Como é que Porque ali a lei existe, né? Ela tem que existir. Né? E aí você pode perceber como é que ela está funcionando na própria casa. Né? E os pais, até onde eles estão indo. Por isso que é tão importante os pais fazerem sua análise. Né? Porque o que acontece, já aconteceu comigo várias vezes, né? De que os pais mandam os filhos vêm, começam a sua análise, aí a mãe, geralmente não o pai, mas a mãe demanda uma análise e logo os filhos saem. Porque realmente a hora que a mãe começa a lidar com tudo isso, os filhos já estão acomodados numa outra situação. Mudando o posicionamento da mãe, os filhos também, a dinâmica fica diferente. Né? A gente percebe isso muito no consultório, né? A gente se depara muito com esse tipo de situação.
A demanda é dos pais, até não dos pais, geralmente a demanda é da escola. Então a criança apresenta uma dificuldade, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue ficar quieta, ou ela não consegue aprender a ler ou a escrever, e os professores ficam preocupados e chamam os pais e algumas vezes indicam uma análise ou uma psicoterapia. Então a demanda é da escola, solicita os pais nos procuram. Chegando aqui, o que a gente percebe muitas vezes nas entrevistas preliminares com esses pais é que são eles que necessitam de uma análise para poder se orientarem melhor em relação ao próprio desejo, à própria posição que eles estavam ocupando, não é? E aí as crianças vão se acomodando numa outra posição também. De outra forma. Porque se ela é o sintoma familiar, a hora que a família lida com o próprio, cada um individualmente com o seu próprio sintoma, a criança vai responder a essa demanda desses pais de outra forma. É interessante isso que você disse, Carmo, de que a criança apresenta o sintoma dos pais, né? O sintoma parental. E quando a gente trata uma criança, né, de uma família, e eles melhoram, o que acontece muitas vezes? O outro filho começa a ter dificuldades na escola. E aí os pais retornam para que a gente atenda o irmão, o outro filho também. É fundamental que os pais se autorizem a buscar ajuda também. Porque a demanda vem da escola, mas pode vir de vocês. Os pais podem observar mais o seu filho e se notar algo estranho, perguntar. Questionar por que isso está acontecendo. E se autorizar a nos procurar também. Não deixar a cargo da escola, da psicopedagoga. É possível também os pais fazerem isso. É claro, mas é interessante a gente lembrar de uma coisa. O narcisismo dos pais. É difícil para um pai e para uma mãe, quando o seu filho começa a apresentar problema na escola e a escola chama. Olha, seu filho não presta atenção na aula, seu filho não está conseguindo aprender. Isso fere os pais narcisicamente. E alguns dizem, não, o problema não é meu, o problema não é nosso. Vocês não estão fazendo o trabalho de vocês da melhor forma. Então, eles põem a responsabilidade ou a culpa na escola ou nos professores. Que não tem a função de educar, não tem a função de criar na criança bons modos. Muitas coisas que acontecem dentro da escola também refletem o ambiente familiar. Não existe uma única causa para as dificuldades escolares. Então, nós já falamos que podem ser orgânicas, podem ser, na maioria dos casos, são familiares, são dificuldades que existem já na família, e outras vezes podem estar com alguns professores, sim. A gente não pode deixar de considerar isso. A dificuldade pode estar na escola, o professor não está prestando atenção naquele aluno, está esquecendo. E às vezes é uma implicância, porque são o ideal do aluno, né? Transferenciais, né? É transferenciais, porque aquele aluno toca em algo do professor que o professor não sabe nem que tem. Isso eu também já observei. E que a criança, às vezes, tem como se diz, uma antipatia. Né? Existe uma antipatia, eu já percebi o professor com a criança. Porque tem crianças que questionam demais, tem crianças que vão em cima do narcisismo do professor naquilo que ele não quer mostrar de falha dele. Já ouvi mães criticando e brigando com professores no sentido seguinte também: tudo que o senhor mandou fazer com meu filho eu fiz. O senhor falou que meu filho tinha isso, tinha aquilo, encaminhei para esse tratamento, encaminhei para aquele. Bom, mas só que o senhor também tem algo que não funciona com o meu filho. Agora, o senhor não tem condição e nem coragem de rever isso para si mesmo. Então, não adianta. A mãe acabou tirando até o filho da escola. Porque não adianta. Chega uma hora que é um embate ali, se as duas partes não perceberem o que realmente acontece, fica só na mão da criança e dos pais da criança. Isso. E aí, nesse caso, o professor trocar de escola, né? O professor não quer mudar, não quer mudar. Então, não há jeito de fazer isso, né? Que a criança seja vista, não é? Pela escola, pela escola, e depois escutada. Sim, principalmente, né? Porque é muito comum os adultos não escutarem as crianças. Então, é muito comum, sai daqui, entendeu? Não, a criança não entende, a criança está com um mal-estar ou chora, e o professor fala,
cala a boca, fica quieto, em vez de perguntar o que aconteceu com você. Claro que a gente sabe que se uma classe, principalmente no ensino público, Sim. tem muitas crianças, é difícil que o professor se dedique, mas é muito importante. Alguns minutinhos de perguntar o que aconteceu. Ele pode, essa criança pode ter assistido, ter visto uma briga dos seus pais. Ela pode ter tido algum mal-estar em casa. E aí vem para a escola, chora e não consegue, claro, prestar atenção na aula e aprender. Vai ser vista e escutada principalmente. Agora eu acho muito difícil a gente pegar e querer, assim, não é comparar, mas fazermos um trabalho em cima de crianças de escola pública e de escola privada. Porque, assim, pelos atendimentos também de professores de escola pública, eu vejo assim, que são condições tão diferentes, que é muito complicado. E esses professores, com toda a dedicação deles, com tudo aquilo que eles têm de sensibilidade para fazer uma análise, que eles têm, que capacita eles até a escutar essas crianças, esses pais de uma maneira diferente, eles têm uma limitação imensa. Porque aquelas crianças que vêm para a escola, elas vêm com coisas assim horríveis dentro de casa. Elas não têm saneamento básico na casa delas, elas têm pais bêbados, mães que às vezes drogados. Quer dizer, então lidar não tem o que comer, não tem, né? Isso. Então lidar com isso, quer dizer, para nós assim, é de um elitismo, como nós lidamos com essas crianças do nosso consultório, é algo elite para nós no sentido de permitir que a gente faça isso que nós estamos fazendo. Sim, mas agora na escola pública eu acho sim, Carlos, sim. Mas podemos fazer, só para terminar essa questão, fazer o que nós fazemos também com os professores. Porque a partir do momento que vários professores fazem análise, eles têm possibilidade de trabalhar melhor na escola deles. E tem essa escuta diferenciada. Consegue olhar e escutar. Ajuda. Agora, é pouco. Sim. O que precisa é pouco. Mas também acontece da gente se deparar com escolas públicas, com escolas de lugares com difícil acesso, com condições socioeconômicas muito difíceis, precárias inclusive, e ter sim um professor dedicado, um professor que ama o que faz, que isso é o fundamental, independente do tipo de escola, porque a gente também recebe, né, Carmo, pacientes no consultório de escolas caríssimas em São Paulo e que não são olhadas nem escutadas pelo seu professor. Com certeza. Que alguns professores já escutam, né, até de analisando, né, de que colegas de trabalho que não estão ali porque amam o que fazem, estão ali porque ganham bem pelo que fazem. Então, esse professor também, ele não faz um bem para o seu aluno. Diferente de um professor que ama o que faz e consegue olhar, consegue falar e escutar os seus alunos e transmitir o seu saber. Porque o professor ou qualquer profissional que ama o que faz, ele vai transmitir da melhor forma. Então, ele vai causar no aluno, mesmo que tenha dificuldades, muitas dificuldades, um desejo em aprender. Sim, né? Porque são os que fazem a diferença. Porque o professor, esse tipo de professor, deseja isso. Fundamental, o desejo do professor. Isso. Essa é a diferença, independente de qualquer fator externo. É o desejo, é o que vem de dentro. Qual é o desejo daquele professor de estar ali, ou na escola pública, ou na escola privada? Essa aqui é interessante que quando você fala do desejo, eu penso também no desejo de qualquer profissional, né? O desejo do analista, o desejo de analista que possibilita que os analisandos, quer seja uma criança de 3 anos, quanto uma mulher de 90 anos que quer falar e resolver alguns conflitos e algumas situações, o desejo de causar no outro que o outro queira falar e também queira resolver suas dificuldades.